Queremos conversar nessa manhã, primeiro culto, primeira celebração desse ano. E sempre quando começa o ano, parece que renova algo nas nossas vidas. Há um pensamento, pelo menos há um entendimento dentro de cada um de nós, que algo mudou, de que algo está mudando. E há uma renovação da esperança. É isso que se fala, normalmente é isso que fala, que se renovem as esperanças, a esperança sobre a sua vida, e que ela seja renovada no começo desse ano. E esse é o título dessa mensagem, renovando a esperança. Eu vejo que é exatamente esse o tempo que nós estamos vivendo, de renovar esperança. E a Bíblia fala sobre isso. E tem um texto que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias. Eu falei assim, eu preciso compartilhar esse pensamento com a igreja. Falando sobre um momento na vida de alguns discípulos, de alguns homens tementes a Deus, que estavam sentindo-se desamparados. Eles estavam se sentindo desamparados naquele momento. E o texto que eu quero ler é o texto de Lucas 24, a partir do versículo 13, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois dos apóstolos, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui a leitura desse texto. Esse texto ele conta uma passagem na vida do nosso Senhor Jesus, exatamente no dia em que ele ressuscitou, no dia em que ele venceu a morte.
Amados, um dia especial para toda a humanidade. Um dia que nós nos alegramos e celebramos sempre, sempre, a todo momento. Um momento muito especial para a vida de cada um de nós. Mas esses discípulos, esses apóstolos, eles estavam indo, eles tinham tido a notícia, essa notícia de que Jesus havia sido crucificado, havia sido morto. E eles estavam indo a caminho de Emaús. Eles estavam indo para esse lugar chamado Emaús. Uma vila, um lugarejo próximo de Jerusalém. E eles estavam ali para esquecer, enfim, para ver o que ia acontecer. Na verdade, eles estavam desanimados. O desânimo havia tomado conta da vida desses amados. Um deles chamado Cleopas, o outro companheiro de viagem. A Bíblia não fala o nome dele, mas eram duas pessoas que tinham um relacionamento com Jesus. Eles falaram, nós estávamos lá com todos os demais, nós sabíamos de todas essas coisas, mas eles estavam voltando para as coisas antigas, para o lugar de onde eles vieram. É uma cidade que não fica muito distante de Jerusalém. O texto diz que cerca de 11 quilômetros. Eles iam a pé. Tudo lá era feito a pé, todas essas caminhadas. Se você já foi a Jerusalém, você sabe que não é um lugar muito, muito gostoso para caminhar, pelo menos a pé. De ônibus, de carro fica fácil, né? Agora é muito tranquilo. Mas a pé, e eles tinham uma caminhada. E eles estavam descendo, porque Jerusalém fica no alto, então eles estavam descendo. É mais fácil descer. E eles estavam descendo, indo para um lugar mais baixo, e estavam ali contando aquilo que sucedera, as coisas que tinham acontecido. E eles estavam tão absorvidos no pensamento deles, tão internalizados, que Jesus, o próprio Jesus, chega ao lado deles e eles não reconhecem. Eles sabiam quem era Jesus, eles tinham estado com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Quando nós estamos preocupados, quando nós ficamos preocupados com algumas coisas, nós não reconhecemos Jesus. Nós não vemos Jesus em algumas situações daquelas que nós estamos vivendo. Parece que está tão longe. Parece que Deus está tão longe, que Deus se esqueceu de nós, que Deus nem lembra de nenhum de nós. Mas é a preocupação que nos afasta disso. Emaús era um lugar com muito significado para esses discípulos. Era um lugar de onde eles tinham vindo. Eles tinham vindo dali, eles tinham ido atrás de Jesus, largaram todas as coisas e foram para Jerusalém. E de repente vem a decepção. Emaús fala de um caminho de decepção nas nossas vidas. E eles estavam desistindo de tudo. Veio o desânimo, veio o abatimento, veio o desespero. Provavelmente veio até a falta de fé. Eu não creio mais em nada. Eu não creio mais em coisa alguma. Quando nós nos decepcionamos com os homens, nós queremos deixar tudo. Nós queremos largar tudo para trás. A decepção com os homens, com as pessoas, nos faz levar a isso. Emaús, o significado da palavra Emaús, ela tem vários significados. Um deles é Riacho Quente. É um lugar, provavelmente um lugar onde eles iam ali para passar algum tempo, um lugar onde tinham águas quentes, onde eles podiam se descansar. Era desse lugar que eles tinham vindo. Mas também Emaús significa busca de conselhos. A palavra Emaús significa também buscar conselhos. E na verdade era isso que eles estavam precisando naquele momento. Eles precisavam buscar conselhos. Eles estavam com uma grande expectativa. Nós esperávamos que fosse Ele que viesse a redimir todo Israel, que fosse Ele que viesse mudar todas essas coisas. Havia uma esperança frustrada na vida desses homens. Havia uma frustração na vida deles. Eles estavam desanimados. E quando vem o desânimo, há uma tendência a nos dispersarmos. Cada um ir por um lado. Há uma tendência a perdermos a comunhão. Nós não queremos mais ter comunhão com as pessoas. Não, eu vou deixar tudo para trás. Deixa eu ficar quietinho aqui. Deixa eu ficar quietinho. Eu não sei se alguém já passou por isso. Não precisa levantar a mão, não. Mas se você já passou por isso, você entende o que eu estou falando.
Vem uma decepção e você fala assim, eu vou ficar quieto. Não me chame para mais nada. Eu não quero mais saber. Eu não quero saber de coisa alguma. Há essa dispersão. E essas ovelhas, esses discípulos, esses apóstolos, eles estavam se dispersando. Dois deles falaram, nós vamos para cá, nós vamos para lá. Nós vamos voltar, vamos fazer esse caminho de retorno. E o primeiro aspecto que eu quero olhar é exatamente isso, sobre o passado. O passado, muitas vezes é difícil para a gente deixar o passado para trás. Nós temos muita dificuldade de deixar o passado para trás, porque essas experiências elas ficam marcadas de uma forma tão profunda nas nossas vidas, elas mudam as nossas vidas, elas mudam de uma forma radical, mas nem todas as coisas do passado precisam ser apagadas. Às vezes a gente quer apagar tudo, não, deixa o passado e eu não quero mais lembrar, eu não quero mais saber de nada. Amados, tem experiências do passado que são importantíssimas para nós. Nós aprendemos com essas situações. E às vezes a gente quer deixar tudo para... É claro que eu tenho que deixar para trás. Eu não posso ficar voltando como eles estavam. Vamos voltar lá para o passado. Não é isso. Mas as experiências vividas com o passado, elas precisam ser lembradas. Não para a gente ficar falando recorrentemente acerca delas, mas para que a gente possa aprender com essas situações. Emaús fala dessa estrada de regresso, fala desse caminho de volta para o passado, onde nós retomamos aquela antiga vidinha que nós tínhamos, às vezes uma vidinha de pecado, de erros, e nós estamos voltando, nós vamos voltar. Nós esquecemos tudo, acho que não era tudo aquilo que a gente pensava, não era aquilo que a gente imaginava, então vamos voltar, vamos regressar. Fala de uma estrada de decepção, nós nos decepcionamos, caímos na decepção, através da fraqueza humana, e aí nos decepcionamos com todas as coisas. Fala também da estrada de desânimo, onde tudo aquilo, todas as circunstâncias, elas parece que se tornam difíceis, que nos assolam, que colocam um peso sobre as nossas vidas. Fala também de uma estrada de cegueira, onde nós vemos e não enxergamos. Eles estavam caminhando com Jesus, Jesus estava ao lado deles. E eles caminhando, eles não viam, não sabiam que era Jesus que estava ao lado deles. Eles não reconheceram, porque eles estavam focados no passado. E a pergunta deles para Jesus é: só você não sabe? Só você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não tem visto o noticiário? Você não tem visto a televisão? Você não sabe das notícias que estão aqui agora? Só estão falando disso, todo mundo fala disso, é o que todo mundo está falando agora. E se você observar os noticiários, eles sempre colocam notícias terríveis, pesadas. Por que eles fazem isso? Porque são as coisas que parece que ficam mais firmadas em nós. Grava mais fácil, pega de um jeito que parece que todo mundo... E você já vai contar. Eu tinha um amigo meu, um juiz com quem eu trabalhava, ele já é falecido, mas ele dizia assim: eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou mais assistir jornal da televisão. Eu falei, por quê, né? Você não quer ficar informado? Ele falou, não, é porque só tem desgraça. E se você não assistir, alguém vem te contar. Então você vai ficar sabendo mesmo. Então eu falei, então nem perco tempo, porque eu fico lá o dia inteiro. Depois alguém vem e continua falando para mim as mesmas coisas. Amados, e parece que tem isso mesmo, fica tão forte para as nossas vidas. Essas lembranças, elas ocupam muito espaço. Elas ocupam muito espaço dentro de nós. Parece que essas cenas, elas não saem da nossa mente. E era assim que estavam esses discípulos. Aquilo estava na mente dele, e eles falam com Jesus, ele fala assim, só você não sabe, só você não conhece essas coisas. E a psicologia, ela explica isso. Psicologia é o estudo da mente, é o estudo da mente das pessoas. E a psicologia, ela entende, ela compreende algumas coisas. Ela diz que nós temos uma tendência a nos lembrar mais das tragédias do que das coisas boas. As tragédias parece que ficam mais marcadas na nossa vida do que as coisas boas.
Se você fala de alguma tragédia, tem tragédias que você lembra até o dia, o que você estava fazendo, o que aconteceu. Uma pessoa um dia ela estava falando assim, teve a morte do Ayrton Senna. Eu falei assim, eu lembro exatamente daquele dia, todos os detalhes daquele dia. No dia anterior e no dia posterior, ele falou assim, eu não lembro de nada. Mas aquele dia parece que gravou tanto, ficou tão forte na minha vida, que ficou marcado. Eu lembro do que eu estava fazendo, onde eu estava, em que casa que eu estava, o que eu fiz depois. Mas um dia antes e um dia depois não. Porque essas coisas, essa tragédia, ela tem uma tendência a ficar muito forte. A psicologia, ela explica a respeito disso. E parece que muitas vezes os nossos olhos, eles ficam presos no passado. Eles ficam presos no passado. E quando nós falamos tem que deixar o passado para trás, não significa não lembrar mais. Mas se eu lembrar, isso não vai doer. Isso é deixar o passado para trás. Eu não vai doer mais em mim. Eu deixo o passado quando eu posso lembrar, eu posso falar sobre aquilo, e isso não dói mais. Eu estou curado. Eu estou curado. Nós cantamos agora, né? Que nós temos cura. Ao falarmos disso, nós temos cura. E é o amor de Deus que vem e nos cura. Ele tira essa ferida, Ele tira o peso. Por pior que tenha sido a nossa experiência no passado. Cada um de nós tem uma experiência diferente. Cada um de nós viveu coisas diferentes. Mas a tendência a esse passado, ele vir e ficar doendo. Deixar o passado para trás não é também sufocar as lembranças boas do passado. Às vezes a gente entra numa posição radical. Não, aquilo é passado, eu vou deixar tudo para trás. Não, e as coisas boas? Vou deixar para trás também. Eu deixo tudo para trás. Não, tem coisas boas também. E você tem que saber retirar essas experiências, essas boas lembranças do passado. As experiências do passado, elas trazem aprendizado. O que nós não podemos fazer é repetir erros. Eu não vou ficar repetindo os erros do passado. E a cura para Jesus, para isso Jesus ele diz que é renovar a nossa esperança. Eu preciso renovar a minha esperança. E é somente nele, não existe uma outra forma. Esses homens, eles estavam ali e diziam assim, nós esperávamos que fosse ele. Ele ia fazer, ele ia trazer redenção a todo Israel. Mas isso não aconteceu, hoje é o terceiro dia. Eles nem lembraram que Jesus tinha dito que no terceiro dia ele ressuscitaria, ele estaria presente. E eles estavam vivendo aquele dia, naquele dia, e eles não perceberam o que estava acontecendo no momento. E Jesus chega ao ponto de dizer assim, como vocês custam a entender, como vocês custam a compreender as Escrituras, aquilo que a palavra diz. Quando falamos na esperança, nós estamos pensando no futuro. Jesus ele veio assim, deixa eu contar as coisas que vão acontecer então. Deixa eu contar tudo o que aconteceu, tudo aquilo que já estava previsto. Era para ser assim, mas deixa eu colocar vocês diante de um futuro que eu estou preparando. Amados, Jesus ele vem e prepara esse caminho. Ele fala assim, olhem para lá. Olhem para o alto. Eles estavam descendo, eles estavam indo para Emaús. Jesus querendo que eles olhassem, né, falassem, está lá é a promessa. Jerusalém é o local da promessa. Mas mesmo assim, Jesus vai caminhando com eles e vai até esse lugar. Ele vai até o lugar que eles estavam querendo ir. Ele acompanha, conversando. Jesus, ele deixa a gente colocar para fora. Ele vai ouvir, ele vai curar tudo que tem ali para ser curado. Ele tem tempo para isso. Ele tem tempo para nos ouvir. Mesmo que a gente esteja falando algumas coisas, ele fala assim, não estou entendendo o que você está falando. Você está falando outra coisa, não é isso que está acontecendo. Está tudo diferente, você está fazendo um retrato diferente. Jesus fala assim, tem aqui na frente algo diferente, tem um futuro. E esse é o segundo aspecto que eu quero abordar, o futuro. Para onde nós vamos, para onde nós estamos indo. Quando Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Ele já sabia, ele tinha entendimento disso. Esses homens, eles não tinham mais esperança. A esperança fala de um futuro. Eles não tinham esperança. Diz que a esperança é a última que morre.
Para ele já tinha morrido mesmo. Jesus já tinha morrido, tudo já tinha acabado, não tinha mais chance. E a esperança, ela estava naquele lugar, ela estava reinando sobre a vida deles. Eles esperavam uma vitória. Eles esperavam uma vitória, falavam assim, vai haver vitória. E de repente aquela situação que eles estavam vendo, parece que havia uma derrota. Eles esperavam que se estabelecesse um reino político, mas na verdade Jesus estava estabelecendo ali um reino espiritual. Eles esperavam guerra, haveria luta, mas Jesus veio para trazer a paz. Tudo ao contrário daquilo que eles estavam pensando. Eles estavam vivendo 2 momentos de decepção e de confusão, dizendo, nós esperávamos que fosse assim. A esperança se torna coisa do passado. Quando nós não olhamos o futuro, a esperança se torna coisa do passado. A decepção vem e mina a esperança, impede de ver a realidade e nos faz retroceder ao passado. O texto diz assim, eles pararam entristecidos. Eles pararam. Quando eles se depararam diante da circunstância, eles pararam. Veio a decepção. Mas nós podemos ver acerca da promessa de Jesus. 3 dias eram prometidos. Em 3 dias aconteceria. O primeiro dia é o dia do choque. É o dia onde eles receberam aquele choque. E agora? O que nós fazemos? Para onde nós vamos? No segundo dia, eu vejo que a esperança, ela voltou. Eles estavam com a esperança firme. Vai acontecer algo, vai acontecer algo. Mas no terceiro dia, veio um retrocesso, veio uma decepção. Muitas vezes nós permitimos que a decepção, ela tome o lugar do futuro, que não deveria tomar. É o lugar da esperança. É o lugar da esperança. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Às vezes tem situações que a gente olha e fala assim, não tem mais jeito. Não tem o que fazer, não tem como solucionar. Há jeito sim, há esperança sim, não importa o que você está vivendo, existe uma esperança. A Bíblia, ela diz que nós precisamos conhecer a palavra, conhecer as promessas, e foi isso que Jesus veio fazer. Ele estava conversando com eles e falou assim, deixa eu contar uma história para vocês. E começou lá de Moisés, foi passando pelos profetas, deixa eu falar todas as coisas, deixa eu mostrar para vocês aonde está isso na Bíblia. Jesus, com toda a calma, com toda a paciência, ele veio mostrando um caminho, é para lá, esse é o futuro, é por aqui que nós vamos seguir. Mas e é na palavra, nós só vamos conseguir olhar um futuro diferente, se nós olharmos na palavra de Deus, é através da palavra. Por isso que nós temos que nos apegar àquilo que Jesus disse, naquilo que Ele ensinou, não no que nós pensamos, não no que nós achamos. O nosso pensamento não nos leva adiante. Por mais que eu tenha, eu vou colocar o meu pensamento assim, eu declaro, espera lá, não, é em cima da palavra, é em cima da palavra que eu vou caminhar. Muitas vezes nós colocamos as nossas emoções na frente da palavra de Deus. Nós deixamos que as nossas emoções, elas tomem o lugar à frente da palavra. E aí o que acontece? A decepção, a falta de comunhão, a confusão, o desânimo, tudo isso vem sobre a nossa vida. Nós temos que colocar a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós vamos pensar, nós vamos olhar as coisas de uma forma diferente. Eles não reconheceram Jesus. Eles colocaram o desejo de voltar não tinham o desejo de voltar para Jerusalém. Quando eles ouviram Jesus, eles falaram assim, espera lá, vamos voltar rapidamente para lá. Nós precisamos voltar. Eles caminharam o dia inteiro. E lá normalmente é um lugar muito quente. E caminhar lá não é muito fácil debaixo do sol. E eles caminharam o dia inteiro, chegaram. Quando eles chegaram naquele lugar, Jesus ainda fez, eu vou fazer de conta que eu vou continuar esperando o convite deles para que ele ficasse, para que eles estivessem em comunhão, para que eles estivessem juntos. Só que quando eles entenderam, eles quiseram voltar imediatamente para Jerusalém. Eles não se preocuparam com o cansaço,
O texto diz que já era quase noite, então já estava escurecendo. Ele falou: não, mas vai agora mesmo, nós não vamos perder tempo, nós temos algo, nós temos que voltar lá. É isso, nós reconhecemos agora. Quando nós vemos Jesus, nós vamos querer ter comunhão. Quando nós olhamos Jesus, quando nós ouvimos a palavra, vem o desejo de ter comunhão. Eu não quero mais ficar sozinho, eu quero ter comunhão. Amados, a comunhão é muito importante. Quando Jesus ele está conosco, nós temos essa comunhão. O texto diz que eles insistiram para que Jesus ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. A palavra ficar conosco, ela expressa o mesmo sentido de permanecer, de estar, de continuar. Jesus ele entra, ele vem para trazer comunhão, nos guiar em toda comunhão. Jesus ele vem para ensinar na oração. Ele diz assim: Pai, eu rogo não somente por este, mas também por todos aqueles, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo todo creia. Jesus falando dessa unidade, dessa comunhão, ele diz assim: sabe quando que as pessoas vão crer? Sabe quando as pessoas vão ver todo o propósito de Deus? Quando eles estiverem em comunhão, assim como eu e tu, Jesus dizendo, assim como eu e o Pai estamos em comunhão, quando todos estiverem nessa mesma unidade, aí sim todos hão de crer, todos receberão a palavra. Mas a comunhão ela traz isso. A comunhão é a consequência do amor de Deus em nós. Jesus ensinou: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você vai se entregar a Ele e ao teu próximo como a ti mesmo. Ensinou esse relacionamento de comunhão. É mandamento de Jesus preservarmos a comunhão uns com os outros. E é interessante que quando Jesus ele vem, ele fala, primeiro ele faz as perguntas, ele aparece, eles não identificam ele pelo visual. Quando ele fala, não identificam ele pela voz. Eles só identificaram Jesus em um momento. Só com uma atitude, quando ele pegou e partiu o pão. Quando ele partiu o pão, eles olharam: é ele, é Jesus quem está aqui. Essa atitude foi que revelou para eles, porque eles lembraram do quê? Da comunhão, dos momentos de comunhão. Eles podiam ter lembrado tantas coisas que já tinham vivido com Jesus, das vezes que Jesus tinha falado algo e aquilo tinha acontecido. Jesus tinha dado uma ordem e o mar ficou calmo. Jesus tinha dado uma ordem e o paralítico ele começou a andar. Tantas vezes ele liberou palavras, mas no momento da comunhão, do partir o pão, ele falou assim: Jesus está conosco. Jesus está conosco. Amados, para nós renovarmos a nossa esperança, nós temos que estar primeiro focado na palavra, porque ela vai mostrar o futuro que Deus tem para a sua vida. E o futuro que Deus tem preparado para você é algo grande, algo maravilhoso, algo para você experimentar. E não importa as situações que você já viveu anteriormente, isso não vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Nada pode me separar do amor de Deus. Mas a comunhão, ao estabelecermos a comunhão, ao estabelecermos isso, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus preparou para mim e para você, para aquilo pelo qual nós devemos viver. Isso sim é renovar a nossa esperança.